Vamos para a sétima e última questão, voz. Vamos lá. Diz assim, mais uma questão de índio, uma questão de 2015. Só nessa resolução de questões, ano passado, duas questões sobre Enem, duas questões sobre indígena só em 2015. Pessoal, tem mais? Desculpe, pessoal. Desculpe a tosse hoje. Realmente estou gripado. Estou com uma virose grande, mas disse, vou lá e vou dar o meu melhor, porque as pessoas que estão aí do outro lado da tela assistindo, elas merecem demais que eu me esforce ao máximo para que isso aconteça e eu tire todas as dúvidas dessas pessoas. Então vamos lá, Enem 2015. A língua de quem usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L e nem R. Coisa digna de espanto, pois assim não tem fé, não tem lei e não tem rei, porque essas palavras começam com essas letras. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Pero de Magalhães Gândavo, a primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, né, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Esse é um texto desse rapaz que esteve aqui no Brasil, Pero de Magalhães Gândavo, tá certo? De um cronista da época, né? E aí ele vai escrever que os índios, a língua deles não tem essas 3 letras. Em muitas tribos não existe nem a letra, tá? Porque eles passam por uma cultura oral. Então veja, vamos ver o que ele pede diretamente. O comando pede o seguinte da questão, olha o comando, o que ele está pedindo para você? O comando diz, a observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo em 1576, como a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o quê? O que o Pero de Magalhães Gândavo demonstra nesse fragmento de texto em relação ao índio? Ele diz que, no caso, não tem fé, não tem lei e não tem rei. Porque isso é uma coisa que tem na sociedade dele, na sociedade que ele chama de civilizada, na sociedade europeia. Tem que ter lei, tem que ter rei, tem que ter fé e igreja católica. Então veja, meus queridos, o índio, ele não tem o rei, a figura do rei como tem na Europa. O índio não tem leis escritas que obriguem eles a fazer determinadas coisas. Eles podem ter leis e tradições que eles fazem por seguir tradições, e tradições muito coletivistas, tradições muito, vamos dizer assim, de uma organização mais igualitária, tá certo? Dentro da sua civilização indígena, tá certo? E não tem fé, e aí mente, porque a fé não tem a fé católica que ele quer dizer, né? Não tem a fé em Cristo, né? Mas eles têm a fé deles no sentido de terem sua religião politeísta, de adorar seus deuses, né? Adorar seus fenômenos da natureza, que a gente chama de animismo, né? O trovão, o relâmpago e tudo mais. Então vamos lá, o que demonstra, vamos analisar de um por um o fragmento do Pero de Magalhães Gândavo. Letra A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Simplicidade pode até ser simples, mas o texto, eu sinceramente, é preconceituoso. O texto dizer que eles não são isso ou não são aquilo porque não tem rei, não tem lei, e querer dizer que eles não têm fé só porque eles não são católicos, isso é preconceituoso. Ou seja, dentro do universo do texto que ele pede, isso não tem nada a ver com a simplicidade. Você tem uma carga preconceituosa muito grande, ou então uma carga de uma coisa que eles não entendem. Tá? Porque eles só entendem o quê? A civilização europeia. Eles só têm o quê? Etnocentrismo. Ou seja, toda civilização tem que ser igual a essa daqui, porque essa daqui é superior, porque essa daqui é a que deve ser seguida. E as outras são primitivas. Então, se são primitivas, a gente deve ir lá e ajudar. Aí ajudar é forçadamente, viu? Entre aspas. A esses caras a chegar ao estágio onde eu estou, tá certo? Levando a religião, levando o rei e levando as leis para ele. Ou seja, totalmente impor a cultura europeia. Ou seja,
o que a gente chama de etnocídio, tá? Letra B, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Teve dominação portuguesa? Teve, mas o enunciado fala sobre essa dominação, fala sobre a questão de o índio dominado pelo português, sinceramente, não fala sobre isso, tá certo? O texto não fala sobre isso. Letra C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. O texto vai falar de uma superioridade só porque ele diz que não tem essas 3 letras? Não. O texto não fala de superioridade, pessoal. O Pero, né, aí nesse fragmento, ele não fala, ele pode até em outra parte do texto comentar sobre a questão do civilizado, a questão da superioridade da Europa em relação ao índio, mas nesse caso aí, o fragmento não faz isso. Lembra, o Enem, ele não vai te colocar casca de banana, ele não vai colocar para você uma questão negativa, algo que diga, olha, não é isso, ou então, não, ele vai colocar algo que em determinado momento seria certo, mas não para o que ele pede e não para o que o texto pede. E é isso que você tem que saber interpretar, tá bom? Então, letra D diz assim, incompreensão demonstra o quê? A incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Realmente, há uma incompreensão dos valores socioculturais. É isso mesmo. Ou seja, o Pero não entende que eles têm, esticando a baladeira, seus próprios reis, que seria o caso de que alguém que comande aquela sociedade e não seja imposição, como eram os reis absolutistas, ou seja, muitas vezes ele não tem nem aquele que comande, mas aquele comandar seria a palavra errada, mas aquele que guia, aquele que sabe o que fazer nas horas de necessidade, aqueles que sabem trabalhar num conjunto, num coletivo, tá certo? O que na Europa não tinha. A gente vivia naquela época a questão dos reis absolutistas e de uma burguesia crescente, financeiramente falando. A questão da incompreensão em relação às leis, eles tinham suas leis, claro que tinha, mas era uma lei de tradição, e a questão da sua fé, eles tinham sua fé em relação à sua religião politeísta. Então, o Pero não entende isso, não entende que eles têm isso dentro do universo deles, cultural, das civilizações dele. Então, realmente, essa daí, a questão do texto é muito mais uma questão de incompreensão e de preconceito em relação a essa cultura indígena. E letra E, só para a gente ver, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. O Pero de Magalhães, no texto, não vai falar sobre a dificuldade que o português teve em aprender a língua tupi-guarani. Claro, não tem nada a ver. Professor, alguns puderam tentar aprender a língua tupi, com certeza. José de Anchieta foi um que se preocupou com isso. Mas dizer no texto, nesse texto, dessa questão, que há essa preocupação, aí não ver realmente o que o texto quer dizer. Interpretação. Interpretar é a base. Saber o que o texto pede, entender o que o texto quer lhe dizer, é a chave para o Enem, meus queridos. E é isso que a gente está fazendo sempre aqui nessas aulas, levando você não ao entendimento do que é certo e errado, mas levando você ao entendimento da interpretação em relação ao que a questão quer, tá certo? Se a questão pede isso ou pede aquilo, e você analisar item por item e saber por que isso está errado, no sentido de não estar condizente com o que a questão quer. Tá certo? Eu vou me despedir aqui para vocês hoje, tá certo? Eu quero agradecer a audiência. Por favor, assine nosso canal, tá certo? Assina nosso canal, vai lá no YouTube, clica, se inscreve, tá certo? Para receber coisas novas, para receber chamadas para as nossas aulas, tá certo? Vai lá, compartilha a nossa página do Face, compartilha para os teus amigos, pega o teu grupo, vai ter aula pro Enem, tá tendo aula quase todo dia no site, é de graça, tal. Toda sexta tem aula ao vivo de um professor que não consegue ficar parado nem um minuto, entendeu? Então vem aqui, porque às vezes ele sai do foco aí ele volta, mas ele tá aqui para lhe explicar.
ficar. Não interessa a maneira com que eu vou fazer, o que os outros vão fazer. Interessa é você entender. Interessa é você compreender, chegar lá no Enem e você passar e entrar na universidade. É isso que interessa para mim. E quando você for vitorioso, uma parte dessa vitória vai ser minha, tá certo? Porque eu vou estar lá torcendo por você no dia do Enem, tá certo? Beijos para você. Obrigado. Vida longa e próspera para você sempre. Obrigado. Uma honra mais uma vez estar aqui ao seu lado. Beijos. Só dá um tchau aí pra galera que tá assistindo, pra Rainara, pro Lucas. Esse pessoal eu conheço. Pessoal do Zaira, grande abraço. Vocês estão aí como prometeram. Os caras chegaram e disseram, professor, hoje eu vou ver sua aula. Rainara, beijo. Lucas, beijo pra vocês. Traz os amigos, compartilha isso. Diz, olha, vai ter aula do Renê. Manda pras escolas, manda pros grupos. Vem pra cá. Vem pra cá, boa sorte na prova que vocês vão fazer, boa sorte na prova, vocês estão aqui estudando, vocês vão conseguir, vai ser um prazer comemorar a vitória de vocês e de todos vocês quando passar. Eu vou fazer um desafio aqui pro Brasil todo. Ei, quando tu passar na Enem, quando tu entra na nossa página do Face e comemora, manda dizer, bota aquelas palminhas no nosso WhatsApp, bota os balõezinhos, bota os bolinhos e diz, eu passei. E eu vou comemorar junto com você. Beijos. É uma honra minha e sua também. Beijos.